Lição de segunda-feira, o cálice amargo, e como a gente viu na lição de domingo, Jesus ele estava estranhamente em silêncio porque já estava sentindo o peso do pecado e sozinho, a solidão de uma pessoa humana ali tentando dar apoio, afeto, bora lá, dando aquela garra, aquela força como temos, né? Como humanos, e às vezes não temos, e aí sentimos o peso da solidão e também ficamos estranhamente em silêncio, assim como Pedro sentiu na amargura quando percebeu que realmente tinha traído Jesus pela terceira vez e todos já tinham perguntado: você não é quem anda com Jesus? Você fala com ele, fala como se fosse ele. E Pedro negando, 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 e de repente ele se sentiu ali no meio da multidão também sozinho. Mas claro que não foi igual ao peso de Jesus, que o peso de Jesus foi mais grotesco por carregar o pecado do mundo. E aí Pedro, Tiago e João sempre estavam com Jesus em alguns momentos. Já tinham participado da pesca milagrosa, já tinham participado da ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo. A mãe de João e de Tiago tinha pedido para Jesus para colocar os dois, é muita insolência, um na direita e um na esquerda. Eram ativos, trabalhadores e já foram chamados também de letrados e incultos, como está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 13. E no Jardim do Éden, o apoio humano era necessário, mas o peso da aflição foi maior para Jesus e o peso do sono foi maior para os discípulos. Ele bebeu o cálice amargo do juízo para, em troca, nos oferecer o cálice da bênção. E essa frase ela é bem profunda porque Cristo travou uma batalha sem encorajamento, nem ajuda, nem menos dos amigos mais próximos. Quantas vezes você e eu queremos uma palavra de consolo, um aperto de mão, um consolo de um amigo nosso, e eles não aparecem, eles desaparecem, eles não estão, eles sempre estão ocupados com outras coisas, mas nunca estão ocupados para orar com a gente, para travar aquela luta. Então, a Bíblia também relata de vigiar e orar para que não caia em tentação, mas não é essa questão só de tentação, é questão também de apoio. E como não podemos adormecer quando Jesus precisa que estejamos atentos. A Bíblia é muito clara que o leão está ao nosso redor, querendo nos tragar a qualquer momento. E essa vigilância, relatada com Pedro, Tiago e João, que foi adormecida e sonolenta, e eles acabaram não dando nem prestando socorro, atenção a Jesus, que precisava de um carinho humano naquele momento, mas também eles se entregaram ao sono. E aí me lembra muito a parábola das virgens, né? Que elas pegaram o sono, esqueceram o azeite, tiveram que comprar, e algumas voltaram e encontraram com a porta fechada e sem azeite. A gente precisa realmente acordar não só para observar as tentações humanas, mas também para vigiar mais e orar mais e buscar um auxílio divino. O auxílio humano ele é importante, mas o auxílio divino ele é de uma verdadeira necessidade humana, porque nós não gostamos de estar sozinhos, nós gostamos de estar junto com alguém, e essa solidão ela nos afeta, e quando ela nos afeta nós esquecemos às vezes de orar, ou quando buscando muito mais a Jesus. Então, obrigado a Deus, porque às vezes sentimos a solidão humana, não temos ninguém ao nosso lado, mas esse cálice, ó Pai, bebido por Jesus do pecado, esse peso da cruz e ainda o peso de estar sozinho, humanamente falando, foi profundo, mas ainda bem que ele trocou isso pela salvação por nós, e estamos aqui nos preparando para a volta de Jesus. E é no nome dele que te pedimos que o Senhor sempre nos guie e nos prepare para isso. Amém. Excelente estudo para vocês.